Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos da terceira série do ensino médio que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora aqui de análise linguística do canal Educação. Na segunda-feira, está iniciando agora o mês, ou a semana, né? Do mês de setembro, vamos estar conectados com Betânia, Campo Largo, Guaribas, né? Com Palmeira do Piauí, São Pedro do Piauí e todos os nossos alunos que acompanham pelo chat do YouTube as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, estejam aí convidados a participar da nossa aula. Nós temos hoje 2 momentos, tá? O primeiro momento é a língua portuguesa, atual análise linguística, e no segundo momento nós temos a literatura, tá? Para a gente poder falar um pouquinho a respeito dessas citações. Boa noite, Mauro, boa noite, Débora, boa noite, Joilda, Sueli, a todos os nossos alunos que estão aqui pelo YouTube. Vamos lá, tem o pessoal do IPTV, que é a rede interna do canal Educação, que está nas 224 cidades do nosso estado, Piauí, que tem aí unidades da rede Seduc e que, claro, também tem as salas do canal Educação, tá bom? Vamos lá, gente. Adequação vocabular. Vamos falar hoje sobre expressões notacionais da língua portuguesa. Professora, o que é isso, professora? Vamos já destrinchar uma das qualidades da nossa língua, gente. Nós temos uma possibilidade importante de entendermos aí os enunciados empregando as expressões notacionais da língua portuguesa adequadas ao registro padrão. Nós, ao longo das últimas aulas, estamos trabalhando muito com essa questão semântica, vocabular, de representações de elementos sinônimos, paranônimos, como a gente viu nas aulas anteriores, tá? E isso faz com que a gente também possa entender essas categorias aí de expressões que muitas vezes se adequam aos contextos e constroem os sentidos aí entendidos e buscados pelo nosso idioma. Vamos responder algumas questões durante a aula e também tem atividades para responder em sala, tá? Bom, gente, o que seria essa adequação vocabular? Gente, ó, vejamos essas capas aí de revistas conhecidas nacionalmente. Falar e escrever bem. O brasileiro tem dificuldade de se expressar corretamente, mas está fazendo tudo para melhorar porque precisa disto na profissão, nos negócios e na vida social. Um teste para avaliar seu domínio do idioma. Você aí sabe utilizar bem essa tal danada língua portuguesa? Falar e escrever certo. Como o domínio da língua impulsiona a carreira. Os 10 erros de português que arruinam suas chances. Deixa eu ver aqui, a ansiedade com a nova reforma ortográfica, né? Falar e escrever bem, rumo à vitória. Expressar-se com clareza e elegância é essencial para avançar na vida. A boa notícia é que há mais ferramentas para o aprendizado. Olha aí, gente, vamos trazer essas situações tão importantes que é essa representação, vamos dizer assim, necessária de compreender que a boa expressão, né? Olha o pessoal lá de São Pedro, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu só cortar aqui o meu discurso. Um alô para Ana Beatriz, Ana Clara, Anderson, Cristiane, Emily, Luan, José Arimateia, Messias, Robert, Tainara, Wanderson, Wandson, acho que é assim. Yasmin, Terezinha de novo, eu li 2 vezes.
Soiane, né? Soiane, olha o nome da Soiane, totalmente diferenciado. Soiane, eu acho que é assim. Se fosse certo, diga aí, é assim mesmo. Aí, Soiane Souza, a Lohane, né? Salviana, Jaime, meu Deus, Jaiane, é Jaime e Jaiane, Caliandra e Janaína. Ah, agora já passa aí lá da cidade de São Pedro. São Pedro ficou lá na Lohane. Aí lá em Palmeira, né? Fazer a chamada aqui em Palmeira, né? Palmeira do Piauí tem a Salviana, o Jaime, né? Jaiane, né? Jaiane, Caliandra, Janaína, Miriam e o Isaac. Lá em Palmeira, tá faltando só o pessoal, deixa eu ver de onde, lá de Campo Largo, Betânia, colocar Aribas, também colocar os nomes dos nossos alunos. Parabéns aos nossos alunos que estão presenciais aí pela Rede Seduc, né? Que estão aproveitando aí as aulas pelo canal Educação. Muito bom a gente ter essa resposta por parte dos professores, que também são nossos parceiros, são os responsáveis pela condução em sala e são parceiros aqui do canal Educação, tá? Então, gente, ó, falar e escrever bem é essencial, rumo ao sucesso, rumo ao futuro, vamos dominar aí para que a gente possa realmente progredir dentro desses aspectos importantes das nossas carreiras, não só pessoais, como também profissionais. Os pecados da língua, 10 erros que comprometem a vida social e as pretensões profissionais de cada um. Olha o verbo haver. Olha aí, gente. Houveram problemas. Gente, por que, professor, é um verbo que está errado? Porque o haver, no sentido de existir, ele é sempre impessoal. E quando ele é impessoal, ele é sempre na terceira pessoa do singular. Jamais ele vai ser flexionado no plural. Mas houveram pessoas que disseram que sim, pois essas pessoas estão erradas, tá? Então, o certo seria houve problemas e não houveram por conta desse probleminha que as pessoas têm de entender que o verbo haver, no sentido de existir, é sempre impessoal. E está sempre ali, ó, a representação. E se ele dispor de tempo, é também um erro grave conjugar os verbos de forma regular, ou conjugar de forma regular os verbos derivados de ter, vir ou por, né? Nesse caso, o certo é se ele dispuser de tempo, né? Veja aí que o verbo por, né, é a base da construção desse verbo derivado, o dispor. E a gente se confunde muito entre essas questões relacionadas aos regulares e aos irregulares. E é um equívoco, gente, né? Principalmente em situações formais de comunicação, que é aquilo que as placas lá induzem a gente a ter. Espero que ele seja, eita, essa daí foi uma facada no coração, seja feliz e vieram menos pessoas. Olha aí as questões relacionadas à concordância verbal e à concordância nominal, gente, ó. Então, não dá para você se equivocar dentro desses aspectos. Por quê? Agride os seus ouvidos, pelo amor de Deus, né? Você acaba tendo aí essa necessidade de perceber essa sonoridade de forma diferenciada, tá? Então, a gente precisa aí identificar esses elementos que vão aparecer aí de forma... Outra falha grave, ela ficou meia nervosa. Meia é meia de calçar, não é meia de metade. Meia de metade é meio, né? E aí a gente vai ver que o meio, né, esse advérbio, os advérbios não têm concordância de gênero, eles são sempre invariáveis. Segue anexo 2 cópias do contrato. E olha a concordância verbal ou nominal. Anexo cópias.
Então, além da concordância nominal de gênero, né, a gente também temos o equívoco de seguir sem a concordância verbal. Tem duas falhas aqui. A concordância verbal, deixa eu voltar aqui, ó. A concordância verbal seguem, né? Porque a gente vai poder identificar aqui, ó. Seguem. E o anexo. Acho que aqui nossa canetinha não está funcionando, não. Deixa eu ver aqui. Acho que não. Bom, seguem e anexas duas cópias. O seguem, porque, no caso, o sujeito está posposto, mas ele existe explicitamente, é cópias, né? O núcleo está no singular ou está no plural e é uma palavra feminina. Então, ele puxa tanto a representação do verbo, que deve concordar com esse plural, e deve flexionar-se também no plural, quanto aquilo que seria o adjetivo anexo, que também deve concordar em gênero e número com a palavra a que ele se refere, tá? Então, cópias seriam anexas no plural e no feminino. Esse assunto é entre ela e eu. E depois de preposição, gente, não tem pronome oblíquo, ou não tem pronome aí pessoal, tem pronome oblíquo. Então, o certo é entre mim e ela, tá? Então, olha, veja esses pecados. De todas as faces, a gente tem expressões notacionais que acabam corroborando para a utilização equivocada do nosso discurso. São representações de formações verbais, são regências, são concordâncias, são elementos que aparecem para trazer esses comprometimentos expressos, principalmente nas situações formais que a gente buscou através da ilustração das nossas capas, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente possa identificar essas situações. A professora deu um trabalho para mim fazer. Gente, os pronomes que são de sujeitos são os pronomes pessoais e não os pronomes pessoais e retos e não os pronomes pessoais oblíquos. Pronomes oblíquos, eles só funcionam como complementos e não como sujeitos. Então, o certo é para eu fazer, né? Faz é também outro verbo que você se equivoca muito, principalmente quando é indicador de tempo. E faz é sempre impessoal dentro desses aspectos, né? Vou estar providenciando seu pagamento. O gerundismo não chega a ser um erro gramatical, mas é um vício insuportável, porque você vai estar sempre sem concluir as ações. Vou providenciar é muito mais elegante, não dá essa ideia de continuidade, dá uma ideia de objetividade aí, importância dentro desses momentos. O problema vai ser resolvido a nível de empresa. Olha aí, gente, a nível de, parece ter passado, mas ainda quem utiliza essa expressão pavorosa. Então, na frase em questão, na ou pela empresa, são mais exatos e mais elegantes. Então, o problema vai ser resolvido na empresa, né? Ou pela empresa e não a nível de empresa. Então, a gente não tem uma nivelação em empresa, a gente tem um problema que vai ser resolvido em um local ou por alguém, tá? Então, essas situações, elas acabam, vamos dizer assim, o pessoal de Guaribas, olha, tá aqui, botou. É a Marcilene Lopes, a Marileide, a Cleisa e a Maria Elisene, né? Só meninas, né? Lá na cidade de Guaribas, né? Deixa eu ver aqui, meu óculos às vezes é falho dentro desses aspectos. Bom, vamos lá, gente. Então, é para você tomar cuidado dentro dessas expressões para que a gente possa realmente acabar mostrando para você um processo de utilização eficaz da nossa língua, para que a gente possa, olha, perceber
que muitas vezes a gente vai encontrar a progressão em certas carreiras associadas a essa boa utilização vocabular. Olha os dados aí dessa pesquisa que falam sobre essa influência, né, do vocabulário na ascensão profissional de pessoas envolvidas no mercado de trabalho executivo, né? Então, a gente vai observar que o bom uso da língua influi em muitas empresas, principalmente porque nessa pesquisa se mostrou claramente nos Estados Unidos que eles corroboram com essa ideia de que quanto melhor a sua fluidez vocabular, melhor as chances de ascensão social. Veja bem, a diferença entre um chefe de setor salarial para um executivo é impressionante dentro desses aspectos de carreira, de plano de carreira. Mas não é só o dinheiro que eles ganham, né? Eles também vão estar trabalhando com informações extremamente, vamos dizer assim, relacionadas àquilo que seria o ganho vocabular. Para se ter um executivo, para se ter uma ideia, essa pesquisa averigou que para se alcançar aí profissionalmente a condição de executivo, era preciso que você dominasse mais de 50 mil palavras e principalmente o domínio correto e eficaz, tá? Porque não adianta você ter um vocabulário extenso e pronunciado, articulado, expresso de forma, vamos dizer assim, conceitual, de maneiras inadequadas aos princípios que você quer construir, tá? Então, a gente vai poder identificar esses aspectos bem interessantes aí acontecendo dentro da nossa realidade, tá bom? E os problemas notacionais? Olha, gente, o que são esses problemas notacionais? Os problemas notacionais, segundo o nosso estudioso aí, o Pasquale da língua portuguesa, estão relacionados às dúvidas, né, que nós temos na utilização de determinadas expressões do nosso idioma, né? A gente viu lá nos equívocos que a revista trouxe, né? Menos, gente. Muitas pessoas, elas acabam se equivocando no uso de determinados termos, e isso faz com que as concordâncias saiam inadequadas, e as concordâncias feitas de forma inadequada podem possibilitar também não só aí a observação em relação àquele equívoco, àquela falha, como também em relação a essas possibilidades. Trouxemos aqui, olha, uma dúvida importante. Menos e alerta são palavras invariáveis, tá? E aí a gente não consegue conceber a flexão em nenhuma delas, nem em relação a gênero e muito pelo contrário em relação a número, tá? Então, alerta é sempre no singular, menos é no plural e masculinos, tá? E essa referenciação, ela não se modifica. Então, um dos problemas de representações vocabulares é nós utilizarmos esses princípios de forma inadequada, porque você acha que deve haver uma concordância nominal, mas existem algumas palavras que têm casos específicos, tá? E um desses casos específicos é a palavrinha menos. A não ser que a palavra pareça substantivada, ou seja, acrescida de um artigo que a transforme no substantivo. E aí é a única possibilidade de nós termos a variação relacionada ao plural, tá? Ele até coloca aí, ó, a dúvida é, os guardas vigiavam alertas ou alerta o portão principal? E a resposta é, os guardas vigiavam alerta. A palavra alerta é esse termo invariável, é esse advérbio invariável que indica a circunstância da ação da
vigia, tá bom? Então, a gente vai poder observar que muitas vezes a gente confunde esses elementos por acreditar que eles sofrem processos de migração de palavras em determinadas circunstâncias. Mas a palavra alerta e menos são advérbios, né? E por serem advérbios, vão ser inflexionáveis. Somente nessas condições que ele coloca aí é que a gente vai poder identificar uma possibilidade aí de transformação. Então, isso, gente, são os problemas notacionais, são esses equívocos que nós temos, muitas vezes, nós estamos utilizando em decorrência do uso da nossa língua. E aí, às vezes, a gente encontra essas situações com mais frequência. Bastante, pode ser variável ou invariável, por exemplo. Como a gente diferencia o bastante variável do bastante invariável? A dica é, substitua por muito, né? Se houver essa variação para muitas ou muitos, tanto do singular como do plural, né? Principalmente do plural, a gente sabe que há a possibilidade de o bastante ser aí pluralizado. Então, você conheceu muitas pessoas, muitas é flexionável, ou seja, sofre a interferência em relação ao número, né? Vai para o plural. Então, o termo bastante também tem que fazer esse processo de variação, porque aí, nesse caso, é um adjetivo e não um advérbio. Elas são muito simpáticas. Então, veja que quando eu, mesmo tendo referenciações pluralizadas como sujeito, verbo que concorda com esse sujeito e o predicativo desse sujeito também concordando com ele no plural, mas o bastante aí não é qualidade, é intensidade. Se é intensidade, é advérbio e, portanto, deve ser flexionado, embora que ele tenha um contexto todinho aí, ó, só de representações pluralizadas, ele vai estar sendo utilizado de uma forma invariável. Então, são essas as circunstâncias que a gente vai precisar lembrar sempre. São os elementos que aparecem dentro desses contextos. Por exemplo, né, aquela representação dos adjetivos, né, das qualidades, dos qualificadores, né? Uma situação muito, muito, muito comum é a gente se agradecer de forma inadequada, né, não condizente com o gênero com o qual nós identificamos, tá? Aí a gente vai poder observar que nessa ideia de representação aí dessas qualidades ou dessas ações que nós vamos encontrar, nós vamos encontrar uma sequência de palavras, anexo, obrigado, né? Deixa eu ver o que mais, apenso, deixa eu ver o que mais, tem uma sequência, né? Então, olha, sempre esses adjetivos, esses qualificadores vão estar concordando com o substantivo ou com o gênero do substantivo expresso, tá? Então, quando você se identifica como mulher, né? Aí a gente não está entrando nessas discussões de gênero, não, gente. É identidade. Se você se identifica como mulher e é transgênero, você tem que responder obrigada mesmo, tá? E vice-versa. Se você é um homem trans, você se identifica com esse gênero e aí, portanto, você tem que dizer obrigado, né? Então, é a concordância. Depende da pessoa, da identidade do gênero, do falante, né? Do interlocutor. Então, vamos estar sempre agradecendo, nem que seja de forma reduzida. Obrigada, né? A gente, às vezes, não pronuncia o O com tanta intensidade assim, tá bom? Então, a gente sempre vai precisar aí, ó, tomar cuidado em relação a essas preciosidades. Vamos para a nossa primeira atividade? Tá aqui, ó, gente, para vocês colocarem aí novamente, dar uma movimentada aqui no chat. Tirinha, gente. É sempre bom ser educado, filho. Sempre que saquei um castelo, ao sair, digo,
Obrigada, obrigado e bom dia. Bora lá, gente, ó. Se na tirinha os personagens fossem outros, como ficaria a concordância da palavra obrigado? Letra A esposa de Agar, Helga, diria obrigado. A filha de Agar e a esposa dele diriam obrigado. Letra C, a filha de Agar e a esposa dele diria obrigados. O filho Hamlet e a filha Agar diriam obrigada. A filha de Agar, Rony, e a esposa dele diria obrigadas. E aí, gente, o que é que você acha? Boa noite. Lá em Queimada Nova já botaram bem aí, ó, a alternativa que eles acreditam que seja. Pessoal de São Pedro, cadê os nossos Palmeira, né? Campo Largo, Betânia, né? Vejamos aí, gente, ó. A esposa de Agar, Helga, diria obrigado? Não, né? Até porque se ela é da identidade de gênero feminino, o certo seria concordar com esses elementos. A filha de Agar e a esposa dele diriam obrigado, né? A gente vai poder identificar que no caso aí a gente vai encontrar essa referência ao feminino, né? Se é ela quem está aí, digamos que elas duas que estão identificadas como gênero feminino, não seria o gênero masculino, né? Essa referência aí não seria dentro do masculino. A filha de Agar e a esposa dele diriam obrigados? Também não, né? Até porque tem um equívoco aí, gente, ó. Principalmente em relação aqui a esse elemento. Nós não vamos identificar o plural, né? Mesmo se tratando de várias pessoas, né? A gente vai observar que o obrigada seria a retribuição no singular para apenas uma, né? Dentro dessas possibilidades. E aí, olha, no caso, o filho Hamlet e a filha Agar diriam obrigada. Por quê? Porque o último que iria se despedir era a filha de Agar, né? Que seria a última a se despedir aí dessa, vamos dizer assim, desse saqueio aí do castelo. Então, caberia a ela a despedida em relação aos seus interlocutores. Então, ela se dirigiria como aí a representação do seu termo dentro daquele número. No caso aqui é a letra D, viu, gente? Houve um equívocozinho aqui, ó. É a letra D, certo? Seria aqui, ó, a letra D. É porque não está marcando aqui a canetinha. Letra D, viu, gente? Não sei o que é que aconteceu aqui. Deixa eu botar aqui o marca-texto aqui para ver. Também não está acontecendo nosso... Pronto. Pronto, anote bem aí, coloque no chat letra D. Houve um equívoco aqui. O pessoal lá de Palmeiras já está a setinha lá para baixo, tá? Porque aí ficaria a concordância com o último elemento que pretensamente seria aí aquela pessoa que estaria se despedindo do seu interlocutor. Está com um probleminha aqui no nosso quadro e aí não está dando para a gente colocar.
tá bom? Abreviatura de horas, gente. Você sabe como é que faz a abreviatura de horas? Sabe? É sempre com a inicial minúscula, sabe? Sem ponto nem espaço. O H é sempre minúsculo e sem a letra S. E as referências de minutos podem ser também, inclusive, ó, suprimidas, se você quiser, né? E preferencialmente elas só vão acontecer se houver uma hora, um minuto quebrado. Por exemplo, se for 10 horas e 30 minutos, você não precisa mais colocar o minuto lá no final. Mas como é um minuto quebrado, 28, 23, 15, 17, aí você pode colocar essa marcação aí no final. Em vez de ou ao invés de? Em vez de significa no lugar de. Ao invés de significa ao contrário de. Da mesma forma, gente, ó, outra expressãozinha notacional que a gente usa com muita frequência. Mas ou mas. Mas é oposição, mas é somatória, né? Então, essas expressões notacionais, elas são muito comuns da gente empregá-las de forma inadequada, porque às vezes a pronúncia é muito parecida, né? Os empregos são muito diferentes. Isso faz com que a gente possa ter essa representação meio que confusa, mas cabe a nós, usuários da nossa língua, utilizarmos de forma completa. Bom, com relação à concordância verbal e à regência, a gente já viu aqui nas aulas do canal Educação essas referências às concordâncias do verbo acrescidos de pronomes, né? Aí os verbos pronominais. A gente sabe que existem os verbos que precisam de, que são pronominais e que estão na voz passiva, né, sintética, ou seja, possuem elementos que aparecem dentro da oração, que são seus sujeitos, e os núcleos dos verbos, o núcleo do predicado, que é verbal, vai concordar com o sujeito, e temos verbos que são acrescidos do de, que transformam aqueles que são representações de sujeitos indeterminados. E a concordância diz que, no caso dos sujeitos indeterminados, eles ficam sempre flexionados na terceira pessoa, tá? E aí a gente vai observar, aluga-se apartamento, alugam-se apartamentos, porque, ó, verbos transitivos diretos, como é o caso do verbo alugar, são verbos que têm os seus sujeitos explícitos na oração, apesar de estarem aparecendo aqui na voz passiva sintética. Então, o núcleo do sujeito, ou o núcleo do predicado, que é o verbo, vai concordar com o sujeito, que é apartamentos. Se o verbo for verbo transitivo indireto, né, aí a gente sabe que o se aqui não é apassivador, é índice de determinação do sujeito, e, portanto, não vai ser flexionado. Então, o certo é precisa-se de operários e não precisam-se, porque o se aí é indeterminação do sujeito e condiciona o verbo a ser flexionado em apenas uma circunstância, que é na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. Tá bom? Vou a Roma ou a Roma, ao caso da crase, gente, né? Se eu volto de, eu vou a, né? E aí a gente vai observar que dentro dessas situações, né, a gente vai poder identificar esses elementos que vão aparecer com dúvida. Fazem ou faz, né? Faz ou fazem 2 anos. É a mesma história do verbo haver. E a gente também já colocou lá naquele primeiro slide essa representação do verbo fazer com o sentido de tempo transcorrido. É sempre impessoal, é na terceira pessoa do singular sempre, tá bom? Ele tinha pago ou tinha pagado as contas. A dica é, gente, se tiver o auxiliar ter e haver, sempre o particípio regular, que é o caso do verbo acrescido da finalização ad ou ido, né? Se os verbos auxiliares dessa locução são o ser e o estar, aí é o particípio irregular. Então, tinha pagado, né? Ou melhor, tinha pago, né? Não, tinha pagado, né? Que é por conta, ó, da gente ter
ter o verbo aqui, o verbo auxiliar ter e o haver, e a formação é do particípio regular. Então, o certo é, ou melhor, o mais acertado é, ela tinha pagado as contas, né? Ou ela estava, o carnê estava pago. Ó, veja que você já mudou o auxiliar para o estar, aí, no caso, o particípio é irregular dentro dessas circunstâncias, tá bom? Aí tem os casos emblemáticos dos porquês, gente. Nós temos 4 tipos de porquês. O porquê junto, separado, o porquê junto com o acento e o porquê junto sem o acento, o porquê separado sem o acento e o porquê separado sem acento. Quero saber o porquê de o senhor não ter me dito que este hotel tinha pernilongo. Ora, e não tem mesmo. Por quê? Ah, é? E esse porquê e por que esses pernilongos me picaram a noite toda? Porque esses aí não são do hotel, são do brejo aqui do lado. É como se dissesse assim, os pernilongos do hotel são domesticados. Bom, o porquê separado sem um acento, ele tem empregos diferenciados. Ele pode ser substituído por qual razão ou por qual motivo, porque ele vai ser acrescentar, é a preposição por acrescentado do pronome interrogativo, ou ele pode também estar identificado com a sua condição relativa, já que ele vai ser a junção da preposição por com o pronome relativo. E aí ele vai ter semelhança à expressão pelo qual, tá? Então, por que você não vai ao cinema? Veja que é um interrogativo acrescido aqui dessa preposição, e aí a gente pode fazer a substituição. Pelo qual razão ou qual motivo você não vai ao cinema? No caso aqui da segunda oração, as razões pela qual luto são justas, tá? Vamos lá, gente, aqui, ó. Antes de um ponto final, interrogativo, exclamativo ou aí final, deve-se sempre utilizar o porquê acentuado. E se for aí essa representação finalizante, é sempre separado. Vocês não comentaram tudo, por quê? Né? Veja que está lá no final da oração, precedendo aí esse ponto final de interrogação ou de exclamação, numa condição interrogativa, tá? A conjunção causal também, ela vai estar sendo expressa pela expressão porque separado com o acento, sem o acento, né? E ele vai equivaler por pois, uma vez ou para quê. Não fui ao cinema porque, nesse caso aqui é o porquê junto, sem o acento, tá? Não vá fazer intrigas, vírgula, porque prejudicará você mesmo. Estude por quê. Olha, veja que você pode substituir para quê, né? Alcance as suas metas. E o último porquê é o porquê junto com o acento, que ele é um substantivo, né? É sempre acompanhado por um artigo ou um determinante, como pronome, um adjetivo ou um numeral, e pode ser perfeitamente substituído por o motivo ou a razão. O porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada. Então, nesse caso aqui, ó, o motivo de não estar conversando é porque não quero estar concentrada. Então, a gente usa 2 porquês, o porquê substantivo e o porquê conjunção explicativa, tá? Vamos lá, eita, 2 minutinhos, dá para responder só 2, né? Mas dá, gente. Vamos lá, gente, ó, o pessoal lá de Palmeira, Queimada Nova, os nossos alunos que estão conectados. Saí da aula porque o professor não mandou. Agora, qual é o porquê? Diga aí no chat. É o porquê letra A, junto, sem um acento. É o porquê letra B, junto com o acento. É o porquê letra C, separado com o acento, ou é o porquê letra D? Porquê separado sem um acento, gente? Pessoal de Guaribas, Marcilene, Marileide, a Miriam de Palmeira, Queimada Nova. Vamos lá. O pessoal de São Pedro ficou atrás, que eu não deu para ver mais aqui. Muito bem, já estão participando aí. Ótimo. Alternativa correta
saí da aula porque, qual a justificativa? O professor mandou. Muito bem. Aos nossos alunos de Betânia, parabéns pela participação. Aos alunos também que estão aqui participando internamente nas nossas canais de informação interna. Vou passar para a próxima. Dá tempo, falta 1 minuto. Até agora eu não entendi o motivo por que a Juliana quer tanto esta boneca. A briga entre duas crianças. Nesse caso, letra A, letra B, letra C ou letra D, né? E aí, gente, o que é que a gente vai colocar? Não entendi o motivo por qual razão a Juliana quer tanto esta boneca. Então, a gente vai ter o porquê separado sem o acento, tá bom? Gente, mas esse assunto tem na nossa cartela de conteúdo, você pega lá no site do canal Educação, tem as outras atividades para você fazer. A gente vai só abastecer aqui o nosso tonelzinho de água para a gente começar a nossa segunda aula da noite, que é de literatura, tá bom? Em questão de 3 minutinhos a gente volta, só mudar aqui a cartela e aí a gente continua as nossas aulas de estudos aí linguísticos, tá bom? Agora dentro dessa questão da literatura para a gente poder trabalhar, tá bom? A gente volta já já, gente.